paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Mateus capítulo 26, sim. Vamos fazer a nossa oração pedindo ao Espírito Santo que venha nos direcionar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento entregamos tudo nas Tuas mãos. Toda opressão, meu Pai, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, te entregamos nas Tuas mãos, para que seja o Teu nome glorificado e exaltado, ó Espírito Santo. Abre o nosso entendimento para poder entender a Tua palavra e principalmente colocá-la em prática, meu Pai, para que nossa alma seja salva e que haja um alívio a partir desse estudo, meu Pai. Um alívio, uma libertação da alma, dentro do ser de cada um aqui presente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, em Mateus capítulo 26, há uma passagem onde fala de quando Jesus Cristo foi preso. Então, dentro dessa passagem, quando os soldados vinham em direção a Jesus Cristo para o prender, Pedro feriu um dos servos do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então, desde essa parte, Jesus Cristo falou assim. Então, Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirão as escrituras que dizem que assim convém o que aconteça? Ou seja, aqui Jesus Cristo não está a explicar que é assim. Jesus Cristo foi preso não porque ele não tinha poder, não porque Deus não podia salvar Jesus Cristo de ser preso, mas havia um propósito. E por haver um propósito, Jesus Cristo em nenhum momento clamou ao Pai. Antes na oração, antes de ser preso, ele sim clamou ao Pai. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim essa dor, essa tribulação que está à porta para chegar. Mas por que Jesus Cristo não clamou a Deus pedindo ajuda? Simplesmente temos que entender que quando há um propósito de Deus, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, não pensemos que não vai vir tribulações, não pensemos que não vai vir lutas, vai vir lutas. Mas temos que entender que Deus é conosco. Temos que entender que nada sai do controle de Deus. Temos que entender que aquele que nos está a fazer a guerra, aquele que está a ser injusto conosco, aquele que está a rejeitar, que está a perturbar a nossa vida, temos que entender que se nós não temos um comportamento igual que Pedro, de ir a cortar a pessoa, nesse sentido eu vou explicar de uma outra forma. Pedro usou a espada para cortar a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, certo? Mas na nossa vida cotidiana, normalmente nós queremos fazer olho por olho, dente por dente. Normalmente na nossa vida cotidiana, nós queremos, o outro me fez isso, eu vou fazer isso. O outro me fez isso, eu vou guardar rancor, eu vou guardar mágoa. O outro me fez isso, desde que eu puder, eu vou lá e digo umas poucas de boas, o que eu tenho aqui, tudo aqui entalado. Nós queremos sempre lutar com a força do nosso braço. Queremos sempre dar com a mesma moeda, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é corrupto, assim como diz a Bíblia. Mas aqui, Jesus Cristo nos mostra de que aquele que usar a espada para ferir o outro, ou aquele que usar a mesma maldade que o outro lhe foi fazer para também ferir o outro, saiba que é morte espiritual que vai ter na sua vida. Como é a morte espiritual? A morte espiritual é a partir do momento que Deus se afasta de nós. Não. O homem sempre, porque Deus não se afasta de nós. Somos nós que provocamos isso. Porque Deus está sempre no mesmo lugar. Deus não vai para a esquerda, não vai para a direita. Não. Deus está sempre no seu trono. Somos nós, a partir do momento que cometemos o pecado, que afastamos de Deus. Somos nós. O homem, quando comete o pecado, automaticamente tem uma morte espiritual. Por quê? Porque automaticamente há uma separação de Deus. E como há uma separação de Deus, da presença de Deus, então há uma morte espiritual. Então, cada vez que nós cometemos um pecado, nessa aí fugindo, falar, não, então Deus já se separou de mim, então não vale a pena seguir a Deus. Mentira. Cada vez que cometemos um pecado, é ter a humildade de ir na presença de Deus e falar, meu Pai, eu pequei contra o Senhor. Eu fiz o que era mal, mas me perdoe. Restaura a minha alma. Mostra-me um bom caminho. Entende? É assim como nós temos que fazer. Não retroceder, nem deixar que a culpa, nem deixar que a nossa mente fique cheia de pensamentos negativos, fazendo-nos entender que já não temos solução, já não vale mais a pena seguir a Deus, já não vale mais a pena seguir o projeto que eu estava a seguir porque deu tudo errado. Não. Quando nós erramos em alguma coisa, não significa que temos que deixar tudo de lado. Pelo contrário, temos que levantar com força, pedindo a Deus força, para continuar a caminhar, a não retroceder. Porque a nossa tendência é que quando cometemos algo errado, é retroceder, é voltar para trás, ou ainda pior do que estávamos antes, porque não conseguimos. Pelo contrário, quando não
conseguimos fazer uma coisa até o final. Ou simplesmente erramos no caminho, temos uma falha, fizemos algo de mal. Temos que entender que não é outra vez continuar mais no fundo do poço. Não é ficar dentro do fundo do poço. É orar a Deus para que o Espírito Santo venha nos dar força para poder seguir a caminhada, para poder fazer o que agrada a Deus, para que Deus nos dê força. Então, cada vez que nós fazemos uma coisa e essa coisa não funciona, não temos que retroceder, mas sim continuar a pedir força a Deus. Entende? Para não ficar ainda pior do que quando caímos no fundo do poço. Então, aqui, Jesus Cristo mostra a Pedro que aquele que dá com maldade vai receber maldade também. Mas ele também mostra que ele tem esse poder, porque fala assim: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então isso nos mostra que nós, orando a Deus, Deus vai mandar anjos para nos proteger. Deus vai mandar o seu exército, imagina, legiões de anjos. Nós só vamos ter experiência com o Espírito Santo quando nós cremos que Ele é real. Só vamos ter experiência com o Espírito Santo quando nós colocamos em prática. Meu Pai, é assim. Estou numa afronta. Eu estou numa afronta. E eu não sei o que fazer com essa afronta. Eu estou numa forma que a minha alma está tão perturbada, tão abatida, que eu não sei mais o que fazer. Já fui com especialistas, já tomei remédios, já fiz um monte de coisas, mas nada tira. Temos que entender que a única pessoa que pode curar a ferida da alma é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é clamar ao Espírito Santo para que venha nos ajudar. Então aqui Jesus Cristo nos mostra que quando estamos no meio do apuro, no meio do momento difícil, temos que clamar a Deus. Porque Deus vai mandar os seus anjos para que nos ajudem, os seus anjos para que venha e feche a boca dos leões que estão a atormentar a nossa vida. Mas também aqui ele fala também assim: como pois se cumprirão as escrituras que dizem que assim convém e que aconteça? Ou seja, temos que entender que tem coisas que Deus vai permitir na nossa vida, mas não é para nos matar. É para que se cumpra o propósito que Deus tem na nossa vida. Tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida, meu Deus, por que tanto sofrimento, por que tanta dor, por que eu tenho que passar por isso, por que na minha vida não avança, porque sempre é a mesma dor, porque sempre as mesmas pessoas vão fazer a minha vida no inferno, porque a minha vida não avança. Mas nós temos que entender que cada coisa que acontece na nossa vida há um propósito. Tudo que acontece na nossa vida há um propósito. Mas também temos que entender que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos durante a luta. Então, se estamos a passar por uma luta e vemos que já não temos força, vamos clamar o nome de Jesus para que nos ajude. Vamos chamar a Deus para que Ele envie os seus anjos para que venham nos amparar. Porque muitas vezes pensamos que estamos sozinhos. Muitas vezes pensamos que Deus não está conosco. E continuamos lá a resmungar, a reclamar, a viver ano sai, ano entra na mesma situação. Por quê? Porque pensamos que Deus não nos ouve. Mas aqui, Ele fala. Ele fala. Eu, como por exemplo, a pessoa que não está a fazer maldade, a pessoa que não está a perturbar a vida, a fazer a vida no inferno, pensa que estamos sozinhos. Pensa que não tem ninguém para nos defender. Pensa que porque tem mais cargo no trabalho, então pode fazer o que quiser. Pensa que porque dentro da casa, como é o cabeça da casa, como é aquele que traz dinheiro em casa, pensa que pode nos humilhar. Mas aqui, Jesus Cristo nos deixa claramente que nós podemos também clamar aos anjos. Deus não vai nos tirar assim de uma coisa que Ele nos estará na estrutura. Mas sim, Ele vai nos fortalecer. Ele vai confirmar que Ele é conosco. Pois Jesus Cristo sabia que Deus era com Ele. Ele sabia que passasse por qualquer prova que Ele podia passar, Ele sabia que Jesus Cristo, que Deus estava com Ele. Mas Ele também sabia que tinha que cumprir o propósito. Então, que Deus vê tudo. Porque Ele sendo obediente a Deus, Ele sabia que Deus via tudo. Então, por que Deus não interferiu na prisão de Jesus Cristo? Porque sabia que Jesus Cristo tinha que passar por essa luta. Sabia que é aí onde Jesus Cristo ia ter estrutura para que pudesse vir a vinda do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é aquele que nos consola, aquele que nos guia hoje. Então, se estás a passar por uma luta, tens que entender que Deus é contigo. Deus não vai te deixar sozinho. Pelo contrário, Ele tem anjos ao teu redor. Mas também temos que entender que há situações onde nós temos que seguir remando. Seguir pedindo força a Deus para remar, para continuar aí no processo. Para quê? Para que Deus venha nos dar força. Para que Deus venha nos fortalecer. Mas não vai nos tirar entre essa prova até essa prova não terminar.
Eu tinha muitas vezes situações quando eu estava passando na minha vida, eu falava, meu Deus, até quando isso vai terminar? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até que eu entendi que Ele sempre esteve lá comigo. Sempre. Só que eu só tinha foco no problema. Só tinha foco naquilo que não avançava e não nele. Até que eu falava assim, se o Senhor é comigo, me dá força, porque eu não consigo. Se o Senhor é comigo, não me deixe cair, porque eu vou cair, sozinho eu vou cair. E aí, Ele me deu força no meio da minha luta. O Espírito Santo me deu força. E por me dar força, o problema que eu estava a passar já não estava a passar com a mesma agonia, com a mesma dor, com o mesmo desespero. Entende? Mas eu estava a passar de uma forma onde eu sabia que Deus era comigo e eu sabia que Deus ia fazer o correto, o que era bom para a minha vida no momento exato. Então, essa luta que eu estava a passar, eu já não estava indo aí com a força do meu braço, com querer lutar da minha maneira, com querer ver as coisas acontecerem no momento que eu queria. Não, pelo contrário. Eu só acalmei meu coração, pelo Espírito Santo, acalma meu coração. Que por enquanto eu esteja dentro dessa luta, o Senhor seja quem acalme meu coração, o Senhor seja quem me dê força, o Senhor seja quem me mostre o caminho a seguir. Então tem lutas que Deus não nos vai tirar aí dentro porque tem que nos dar estrutura. Mas não pensemos que pelo fato de estar entre essa luta, vamos estar entre essa luta com dores, por exemplo, com perturbações, sem paz. Pelo contrário, o Espírito Santo dá paz. Quando nós clamamos ao Espírito Santo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá paz. Então, se você está a passar por uma luta agora mesmo, que não sabes como sair dessa luta, dentro dessa tribulação, dentro dessa injustiça, ou o que quer que esteja afligindo a tua alma, talvez seja uma dor, um trauma do passado que não quer sair dentro do teu ser. Saiba que se hoje, a partir de hoje, fizeres uma experiência com o Espírito Santo, eu não sei quando é que vai terminar essa luta. Eu não sei quando é que vai terminar essa opressão. Mas hoje eu venho ante ti clamando para que o Senhor me dê força, para que o Senhor abra meus olhos espirituais para que eu entenda que eu não estou sozinha, mas sim que o Senhor está comigo. Entende? Então foi aí onde as tribulações, cada vez que eu passo uma luta, eu não passo com medo, com raiva, com rancor. Ai, e agora? E o que eu faço? Preocupação? Não. Sempre quando vier a preocupação, clama o nome de Jesus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu rejeito toda preocupação. Espírito Santo, acalma meu coração. Há um salmo que fala assim, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Entende? Porque Ele ainda fará coisas grandes na minha vida. Então nós temos que entender que quando a nossa alma está abatida, quando não temos paz, quando pensamos que tudo está perdido, vamos clamar o nome de Jesus. Vamos clamar o seu nome. Fala, Espírito Santo, acalma a minha alma. No meio dessa tribulação, acalma a minha alma. Porque às vezes pensamos que Deus não é conosco. Às vezes tem lutas que são tão fortes, tem perturbações que são tão fortes, que pensamos que Deus não está aí conosco. Mas é nesse momento onde nós temos que, em vez de retroceder e ir para trás, no fundo do poço, e viver essa vida errada que estávamos a viver antes, ou desistir de tudo, vamos clamar o nome de Jesus. Porque aqui mesmo Jesus fala assim, ou pensas tu que eu não podia agora orar ao meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 anjos, ou seja, mais de 12 legiões de anjos? Então, Jesus que está falando aqui. Quando nós oramos a Deus, vamos ver a manifestação de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes não vemos resultados, porque nós estamos com esse pensamento de religiosidade. Queremos pensar que é a igreja A, B ou C e não queremos parar de pensar que Deus quer ter um relacionamento conosco. Que Deus quer encher esse vazio que só preenche o Espírito Santo. Então, seja qualquer adversidade que esteja a passar nesse momento, qualquer luta, clama o nome de Jesus, assim como Jesus Cristo diz aqui. Pensas tu que eu não posso clamar ao meu Pai para que me venha me defender? Que eu não posso clamar ao meu Pai, nosso Senhor Deus, para que venha aqui e veja a afronta que estou a passar? Eu posso clamar. Então, Deus às vezes vai nos deixar dentro da luta. Dentro da luta para nos dar estrutura. Porque o que seria de nós sem lutas? O que seria de nós sem passar por adversidades? O que seria de nós? Seríamos pessoas frágeis. Pessoas que qualquer coisa quebra, qualquer coisa chora. Mas nós temos que entender que mesmo na luta chorando, Deus vê tudo. Então, se estás a passar por uma luta, clama o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Não tenho mais força.
É uma tristeza que invade dentro da minha alma. Eu não sei mais o que fazer. Mas eu quero pedir para o Senhor a partir de hoje, me dá força. Que dentro dessa luta que eu estou a passar, eu tenha paz. É possível ter paz dentro da luta? Porque quando o Espírito Santo dá essa paz, é uma paz que excede todo entendimento. Pois Jesus Cristo diz assim, dou-vos a paz, deixo a minha paz, mas não é essa paz que dá ao mundo, mas sim é uma paz que excede todo entendimento. Como assim excede todo entendimento? É uma paz que as pessoas não entendem, porque estamos no meio da tribulação, no meio de uma luta, e ainda assim temos paz. Ainda assim, continuamos a confiar que Deus é conosco. Então, tem várias lutas quando eu passo, que antes talvez eu ficaria assim, toda desesperada. Hoje não, hoje descansa em Deus. Porque eu confio que Ele vai fazer. Não podemos ver a manifestação de Deus na nossa vida se não confiamos nele. Primeiro temos que confiar em Deus para depois ver a manifestação de Deus na nossa vida. Então vamos confiar em Deus. Vamos confiar que Ele é fiel para fazer coisas grandes na nossa vida. Que Ele é fiel para fazer aquilo que nossos olhos nunca imaginaram que ia acontecer. Mas acredita, pode sim ter paz no meio da tua tribulação. Podes ter paz no meio da adversidade que está a passar agora mesmo. É clamar ao Espírito Santo para que acalme o teu coração, que te dê força. Entende? Por enquanto está a passar por essa luta. E vais ver que Ele vai te dar força, vai te dar paz. Uma vez passei por uma tribulação. E várias vezes, não? E então os familiares, até pessoas do meu trabalho falaram assim, Sandra, como é que consegues ficar tão tranquila assim no meio de tanta luta? De tudo aquilo que estás a passar. Eu disse, não sou eu. Simplesmente que é o Espírito Santo quem acalma o meu coração, quem me dá essa certeza dentro do meu ser, porque o Espírito Santo dá essa certeza dentro de nós que tudo vai correr bem, que tudo vai acontecer no momento exato. Então ele disse assim, eu sei que é o Espírito Santo a me dar essa calma, esse conforto dentro do meu ser, mostrando de que eu tenho que ter paz e confiar nele. Quando nós confiamos em Deus, Ele nos dá paz. Mesmo vendo tudo errado, mesmo sendo um caos, Ele nos dá paz. Então, isso talvez é o que falta no meio da tua luta. Porque a tua luta, talvez, é para te dar estruturas. Normalmente, as lutas é para dar estrutura. Então, como ainda estás dentro dessa luta, pede ao Espírito Santo para te dar paz, para abrir o teu entendimento, para tu veres e qual é a solução para tomar no meio dessa adversidade. E lembre sempre, há anjos ao teu redor. Ora a Deus para que envie anjos para que acalme o teu coração, para que o Espírito Santo venha lavar o teu coração, arrancando toda a opressão e trazendo a calma. E tu vais ver que no meio da adversidade já não vais ter perturbação, já não vais estar aí toda assim, não, pelo contrário, vais ter calma. Igual que, por exemplo, quando estamos com nossos filhos, estão aí com biras, chorando, não querem obedecer. Acalma o teu coração, respira. Espírito Santo, me dá sabedoria, acalma meu ser. Eu não quero ficar furiosa com meus filhos, eu não quero enfurecer aqui com essa situação. Então, meu Pai, acalma meu ser e me dá sabedoria para saber como lidar com essa situação. Espírito Santo, vem e dá. Entende? Então, porque às vezes são perturbações que chegam na nossa vida para nos tirar a paz. Mas Deus é poderoso para fazer que tudo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, caia por terra. Então, não está sozinho, não está sozinha. Clama a Deus. Clama a Deus no dia da tua angústia e Ele vai te responder. Entende? Vais ver que as tuas lutas, vais a partir de agora passar a tua luta com paz. Ok? Para a honra e glória no nome dEle. Vamos fazer a nossa oração agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por mais uma direção. Ó Espírito Santo, por vezes nós enfrentamos lutas que pensamos que vamos morrer, pensamos que já não há mais solução, meu Pai. Mas hoje eu vejo que o Senhor nos convida a clamar o nome de Jesus para que possamos ver milagres na nossa vida, para que possamos ter essa paz que excede todo entendimento, meu Pai. Porque o Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então, nesse momento, meu Pai, que através desse estudo, cada pessoa que presente entenda que aflições vamos ter, lutas vamos passar, mas que o Senhor é conosco. Então, que dentro das lutas é possível ter paz, é possível ter a calma. Então, que nesse momento cada um possa clamar ao Senhor para que possa ter paz e calma no meio da luta e poder ser guiado pelo teu Santo Espírito e saber qual direção tomar. Em nome de nosso Jesus Cristo, meu Pai, levanta o caído e arranca de nós toda a opressão, meu Pai, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que tem
entrar a nossa paz. Que nesse momento, meu Pai, tudo aquilo que vem ouvir esse vídeo possa sair desse vídeo fortalecido em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou deixar um louvor aqui embaixo para fortalecer ainda mais a nossa comunhão com Deus. Lembre sempre, no meio das lutas, no meio da adversidade, é possível ter paz e calma. É só clamar o nome de Jesus para ver o que Deus vai fazer na nossa vida, ok? Deus vos abençoe.